Boa noite, irmãos. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Eu quero liberar a galera, os batizandos aqui. Quem quiser sair para sentar perto da sua família, pode, né? Já pode fazer isso agora. Sim, é bom estar aqui nessa noite. Uma noite de festa, uma noite de gratidão a Deus por tudo que Ele é. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Isso não é apenas uma frase, não é apenas um clichê, mas é a declaração de quem vive pela fé. Como o apóstolo Paulo diz, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, sabendo que Deus cuida de nós. Bom ver Estezinho e Polês de volta, não é? Bom demais ver a irmã Hilda aqui, com saudade, mas é bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor. A gente tem uma história com Deus, uma história de milagres, uma história de transformação, uma história de reconstrução, uma história de reconciliação. O nosso Deus é assim, Ele é um Deus que dá ao ser humano em todo tempo a oportunidade de começar de novo. Por mais que a gente tenha se distanciado do Senhor, por mais que a gente tenha desobedecido às suas ordens, Ele está sempre pronto para nos receber de volta. Ele está sempre pronto para reconstruir e nos dar a oportunidade de um recomeço em todo momento. E nessa noite eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia impressa ou digital, aí no capítulo 27 de Mateus. O Evangelho de Mateus, um momento especial, e a gente vai refletir rapidamente sobre o tema Jesus, o Redentor. Que é isso, não é? E talvez você diga, pastor, a gente sabe o que é. E eu até 32 anos atrás, eu não sabia o que era essa questão de Redentor. Eu sabia da história do filme, do cinema, que era bonito até, mas não passava daquilo ali. E aqui em Mateus 27, a partir do versículo 45, então, é um texto que fala sobre o momento ali que o Senhor Jesus cumpre a sua missão. E diz assim, Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por cada lar que se abre agora pela internet. Senhor, que o Teu Espírito Santo, presente aqui nesse lugar, e em cada lar que se abre agora, possa tocar em nossos corações, Pai. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os cristãos têm como símbolo principal a cruz. É por isso que no nosso templo nós temos uma cruz de cada lado, para nos mostrar o tempo inteiro que essa cruz representa a ponte da reconciliação entre Deus e o ser humano. Por isso usamos cordões, brincos e todas as formas de, então, colocar ali um sinal de que nós seguimos a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se entregou numa cruz para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Nós evangélicos usamos a cruz sem o corpo, porque nós entendemos que Cristo não é um Deus morto. Ele ressuscitou ao 3º dia, como a palavra diz, Ele vive hoje e viverá eternamente. Você crê nisso?
Amém. Ele não apenas vive, ele reina e reinará eternamente. O Senhor, ele está sentado no trono. Ele é o único que assiste esse culto. Você não veio aqui, você não se conectou em nosso canal da internet para assistir a um culto, mas para prestar culto, porque o único que assiste é o Senhor Deus, o todo soberano, que está ali no seu trono agora, de glória naquele momento ali. Toda vez que eu e você olhamos para a cruz, nós devemos nos lembrar do amor de Deus. Um amor incondicional. Um amor generoso, um amor que não depende da minha bondade, da minha perfeição, porque se dependesse eu estaria perdido. Não sou bom e nem sou perfeito, nem você, nenhum de nós. É um amor perdoador, é um amor resgatador, é um amor que reconstrói, é um amor que restitui, é um amor que renova as forças, é um amor sem igual. Esse é o amor de Deus por mim e por você, um amor que nós não merecemos. A Bíblia diz que Deus, ele comprovou o seu amor por nós quando ele entregou o seu Filho, mesmo quando ainda éramos pecadores. Ali o apóstolo Paulo, em Romanos 5:8, que apresenta esse texto dizendo: mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso significa que Deus, ele me ama antes mesmo de eu me arrepender dos meus pecados. Deus, ele me ama antes mesmo de eu pedir perdão pelos meus pecados. Mesmo quando eu vivo perdido ainda nas trevas, Deus, ele me ama. E ele então providencia o meu resgate. Foi isso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu recebi aquele folheto ali. E fui descobrindo o quanto Deus me amava. Isso significa, se Deus, ele ama a mim e a você, mesmo nós vivendo ainda como pecadores, isso significa que nada, absolutamente nada, pode nos impedir de experimentar o perdão de Deus. Somente o nosso próprio coração. Ninguém pode nos impedir disso, porque Deus, ele nos ama de maneira incondicional. Então, quando eu olho para o Senhor e então entendo quem Ele é, a sua soberania, a sua divindade, o seu amor e a sua generosidade, eu posso me render e Ele vai me aceitar do jeito que eu estiver, porque Ele me ama sim. Isso significa que Deus, ele ama tanto a mim e a você, que não importa o que nós já fizemos no passado, não importa o que estamos fazendo agora de errado, Ele tem uma chance. Ele tem uma oportunidade. Ele abre as portas para que eu e você possamos nos aproximar dele e assim viver uma reconciliação com o Senhor. Essa noite é uma noite especial, noite de batismo, sempre é noite de festa. Sempre é aquela noite onde celebramos pela vida dos irmãos que decidiram publicamente professar a sua fé em Jesus e dizer para todos ao seu redor: eu sou de Cristo. Quem veio aqui por conta de alguém que foi batizado hoje, levanta a sua mão. Olha que benção, não é? Então, essas pessoas estão dizendo para você em primeiro lugar: ei, eu sou de Cristo. E assumo um compromisso de viver para esse Deus maravilhoso em cada momento. Talvez você tenha vindo apenas pela amizade por alguém que está sendo que foi batizado hoje, mas eu quero dizer para você que se você veio, ou se você se conectou pelo canal, é porque Deus tem um propósito para a sua vida aqui nesse lugar hoje. Ah, pastor, eu ouço isso em toda igreja que eu vou. É verdade, alguns podem falar assim, mas eu creio que Deus trouxe você aqui, não foi à toa. Deus trouxe você aqui por um motivo, e não é apenas para você compartilhar o momento de batismo de outras pessoas, mas é para que você possa ouvir daqui a voz de Deus em todo o tempo, para você e para mim. E é assim que eu e você devemos viver, buscando ouvir a voz de Deus em todo momento, porque esse Deus que é puro e santo, ele se importa comigo e com você. Ele se importa conosco. Ele se importa com as nossas dores, com as nossas angústias. Deus, ele é maravilhosamente bom. Teologicamente, quando a gente vai para o concílio, a gente diz que Deus é perfeitamente bom, né, pastor Jesaías? Ele é perfeitamente bom porque Deus é bom e ele é perfeito. Ainda quando nós enfrentamos lutas, Deus continua sendo bom. Ainda quando Deus não faz aquilo que nós pedimos, ele é bom. Ainda quando ele não nos cura da enfermidade, ele continua sendo bom. Quando ele está ali dizendo, aguarde um cadinho, Deus continua sendo bom. Deus é bom, esse é um atributo do Senhor, ele é bom, ele é perfeitamente bom. E Deus também é santo. Deus, ele é santo, ele é puro, ele não tem intimidade com o que é mal, ele não aceita o que é mal, não existe em Deus nada que seja mal. Deus é perfeitamente bom o tempo inteiro. Maus somos nós somos maus.
Nós temos uma tendência a amar para alguma coisa. Às vezes a gente está ali, a gente sente inveja das pessoas, a gente fala mal de alguém, a gente às vezes tem ali uma tendência para a maldade. Mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando conosco. Ele vai nos moldando em cada momento. E apesar de muitas vezes sermos maus e Deus bom, Ele continua nos amando. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é esse amor generoso em todo momento. Esse Deus que é perfeitamente bom, que é santo, que é puro, Ele também é justo. Ele é justo. E por ser justo, então, toda vez que eu faço uma escolha de desobediência, eu vou viver uma consequência. Quando eu e você transgredimos alguma lei, a gente vai ser penalizado por essa lei transgredida. A gente vai receber da justiça dos homens alguma pena ali. Mas Deus, que é justo, é também amor. E aí Deus encontra-se no momento de um dilema. Eu sou pecador, eu faço aquilo que não agrada a Deus, Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro, Deus é luz, Deus é amor, mas Ele é justo. E pelas minhas escolhas, eu devo viver consequências. Mas Deus, então, para esse dilema, querendo ter de novo comigo e com você comunhão, porque o pecado, essa desobediência, ela afasta o ser humano de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão distantes do Senhor. O pecado, ele abre um vale profundo entre o ser humano e Deus. Nos distancia do Senhor. Adão e Eva tinham intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que todas as tardes Deus descia para tomar um cafezinho com eles e bater um papo. Comer ali aquela macaxeira cozida. Não tinha pão, não tinha padaria naquela época. Era batata doce, aipim, essas coisas assim no café, não é? E ele descia toda a tarde para conversar com Adão e Eva. Mas chegou o momento que a desobediência fez com que eles perdessem essa intimidade com Deus. E aí, Deus olhando para mim e para você, como pessoas necessitadas de perdão, como pessoas necessitadas de reconciliação, Ele olha então para o seu único filho Jesus e diz: filhão, é a hora de você assumir uma missão. Você não tem pecados, você é puro, você é santo, você é justo, vai lá e paga por eles. E por isso Jesus foi para uma cruz. Por isso Jesus foi para aquela cruz, para que eu e você recebêssemos o presente do perdão. Eu e você tivéssemos a chance de começar de novo com Deus. Eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus e ter intimidade com Ele. Eu e você pudéssemos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Eu e você pudéssemos sentir o toque do Senhor na nossa vida, nos direcionando em cada momento, nos fortalecendo para continuarmos. E mesmo que uma voz nos acuse dos nossos pecados, há uma voz mais audível, porque é mais poderosa, nos perdoando de nossos pecados. Se o inimigo nos acusa, Deus, ele nos perdoa e diz: filho amado, vem, porque eu te amo, eu te perdoo, eu te restauro, eu te trago para perto novamente. Quando o apóstolo Paulo diz o salário do pecado é a morte, a palavra morte aí significa separação, distanciamento. Então a consequência do pecado é o distanciamento do ser humano de Deus. E é por isso que o Senhor enviou alguém sem pecado para morrer por mim e por você. Eu não posso pagar pelos meus pecados. E você não pode pagar pelos seus pecados. O seu cônjuge, que é crente, não pode pagar pelos seus pecados. O seu filho, que é crente, não pode pagar pelos seus pecados, ou seu pai, não. Nenhum de nós. A pessoa que se acha mais poderosa, entre aspas, sobre a face da terra, ela não pode pagar pelos seus pecados diante de Deus, porque o pecado e essa separação de Deus, entre Deus e o ser humano, só pode ser resolvido pelo próprio Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. E apesar de conhecê-lo, muitas vezes nós escolhemos outros atalhos. E às vezes, porque nos decepcionamos com pessoas, Deus paga a conta. Deus paga a conta. E nós nos distanciamos dele.
É por isso que eu e você precisamos do Senhor Jesus. Ele recebeu sobre si a punição pelos meus pecados e seus pecados. Ele recebeu sobre si toda a dor por causa das minhas transgressões. E é por isso que a única maneira de receber salvação é através do Senhor Jesus. A vida eterna que Deus promete, a vida abundante que Deus promete, ela só pode ser recebida como esse presente que eu não mereço, através da fé em Cristo Jesus. Essa vida eterna com Deus é só através de fé em Cristo Jesus. É por isso que o tema da nossa campanha, João 3,16, fala sobre esse amor de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa. É a promessa de Deus para mim e para você. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, querido, a morte de cruz, naquela época de Jesus, era a mais vergonhosa sentença para um condenado. O pior criminoso recebia essa condenação de morte de cruz. Só os piores criminosos, só os estrangeiros é que eram condenados à morte de cruz. Os romanos só se fossem os piores criminosos daquela sociedade. Era algo vergonhoso. Era uma morte, uma execução cruel, porque o indivíduo morria aos poucos, pregado na cruz, com cravos em mãos e pés, sentia dor, até que vinha a hemorragia, e o cara levava um monte de horas até morrer. E enquanto ele estava ali agoniando, pregado na cruz, sofrimento e dor. Foi essa morte que o Senhor Jesus enfrentou por mim e por você. Imagina a cena, porque esse lugar, o Monte Gólgota, ou chamado o Monte Calvário, é o Monte da Caveira, é um monte que quando você olha à distância, ele realmente parece uma caveira. Hoje construíram no pé dele uma rodoviária de ônibus ali, um terminal rodoviário, mas ainda assim é possível observar ali a sua forma de caveira. Mas ele era chamado assim não somente pela sua forma de caveira, mas porque ali era o lugar onde os criminosos eram executados, e os seus corpos eram deixados ali. Um criminoso condenado à crucificação, ele não tinha direito ao sepultamento. A exceção foi o Senhor Jesus, através da ousadia de José de Arimateia. Esse é um outro tema de uma outra mensagem que proximamente a gente vai ouvir aqui, não é? E os condenados à crucificação não tinham direito a sepultamento. Seus corpos ficavam jogados no topo daquela montanha, e ali os corvos, os urubus chegavam ali para se alimentar. Então, quando a galera chegava lá em cima, tinha os corpos todos em fase de apodrecimento. Esse era o cenário que o nosso Senhor Jesus chegou carregando a sua cruz. Chegou ali, ainda que ajudado por Simão ali, mas ele estava ali. Ele chega nesse lugar com esse odor de corpos que estavam apodrecidos. E ele, o Deus de toda a glória, que estava sentado no seu trono, abriu mão de tudo isso por mim e por você. Estou contando isso para você entender o ato de amor de Jesus por mim e por você. Entender que não foi um sacrifício superficial, uma coisinha assim, bobinha. Não foi um joelho ralado. Foram açoites, cuspe no seu rosto, uma coroa de espinhos na sua cabeça, pregos nas mãos e pés, um lugar mal cheiroso para a sua execução. Mas quando ele recebeu do Pai a missão de morrer por mim e por você, ele matou no peito e disse: paizão, missão dada, missão cumprida. Eu vou morrer por essa galera. Mas eu não vou ficar morto. Eu vou ressuscitar o terceiro dia para dar a eles vitória sobre a morte, para dar a eles a esperança da vida. Jesus, ele enfrentou dores e ele passou por tudo isso simplesmente por amar a mim e a você. Ele ama aqueles que torcem pelo América, pelo Vasco, pelo Flamengo, com certeza, né? Pelos tricolores e também pelos botafoguenses, com certeza o Senhor morreu por todos nós. Sabe por quê? Porque eu e você, seres humanos, somos coroa da criação
de Deus. Deus foi criando todas as coisas, o universo, Ele foi separando a água da terra, Ele criou os luminares, criou o dia e a noite, criou cada animal, e Ele foi olhando para tudo isso e dizendo que era bom, tudo isso que Ele havia criado, e a Bíblia diz então que Ele criou o ser humano como coroa da sua criação, o único animal racional, aquele que podia prestar cultos e fazer escolhas. Deus nos deu o livre arbítrio para fazermos as nossas escolhas. E nessa hora das escolhas vai o Adão e a Eva, olha para aquela maçã apetitosa que representava a desobediência, e eles preferem a desobediência ao Pai que criou tudo e deu um jardim do paraíso para que eles ali crescessem e multiplicassem. E ainda assim, Deus continuou nos amando. E ainda assim, Ele nos ama até hoje. Por isso, quando eu digo para você que há um propósito para você estar aqui agora, é porque o Senhor viveu tudo isso por mim e por você. Viveu tudo isso por nos amar, para nos dar uma chance, para cuidar de nós. Então é importante que você que me ouve hoje, pessoalmente ou pela internet, entenda o quanto você é amado por Deus. Deus não enfrentaria tudo isso se não tivesse por você um amor intenso. Eu conto tudo isso para que você perceba que você não está sozinho. O Deus que enfrentou tudo isso por você, Ele está ao seu lado. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Ele prometeu estar ao nosso lado. Eu conto tudo isso para que você saiba que há solução para a sua vida. Porque o Deus que se disponibilizou a enfrentar tudo isso por mim e por você, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da liberdade, Ele é o Deus da transformação, Ele é o Deus que dá uma nova chance, Ele é o Deus que em todo momento vai estar ao nosso lado, Ele tem a solução. Na verdade, o verbo é outro, Ele é a solução. Não importa o tipo de problema que eu e você enfrentemos, Ele é a solução. Eu contei tudo isso para você, para que você saiba que tem salvação disponível para você. Essa salvação é em Cristo Jesus. Ele se importa comigo e com você. Ele não se importa apenas com os nossos problemas sociais desse tempo. Muito mais do que isso, Deus ele se importa com os nossos problemas eternos. Nós hoje vivemos aqui os batismos e a ceia, são as duas ordenanças que a Igreja Batista tem em sua declaração doutrinária, as ordens do Senhor Jesus, mas nem o batismo, nem a ceia salvam. O batismo e a ceia são para os salvos, mas não salvam. O que salva, a fé em Jesus Cristo. É definir que o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, o Rei da minha vida. O batismo é essa pública profissão de fé. A ceia, o memorial pela morte do Senhor. Eles não salvam, mas é bom demais participar do batismo e da ceia, não é não? Quem batizou hoje ou não é? É bom demais participar disso, porque é o sinal da fé em Cristo Jesus. Baseado nesse texto que nós lemos então, rapidamente eu quero compartilhar com você três pontos que nos ensinam como eu e você podemos receber de Jesus a esperança, porque Ele é o nosso Redentor. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que a esperança em Jesus Cristo suplanta as trevas. O texto vai dizer, e nós começamos com esse versículo 45, dizendo que havia trevas sobre toda a terra naquele momento. Gente, era meio-dia. Talvez esteja aí para você hora terceira, não é? Então, hora terceira na sua tradução, porque se conta a hora sexta, na verdade, que se conta a partir das 6 da manhã. Era meio-dia. De meio-dia às 3 da tarde ficou tudo escuro. Parecia noite. Isso não era comum. Não é comum até hoje. Ontem fez aquele dia lindo, né? Céu de brigadeiro, não tinha nuvem nenhuma. Né? E hoje de manhã, amanheceu tudo escuro, chovendo. Mas clareou, com mais chuva, ficou claro. Só que naquele tempo ali, não, estava escuro, meio-dia e parecia noite. Os céus estavam em trevas. E no meio de toda aquela escuridão, um raio rompe tudo isso para rasgar o véu de cima a baixo, para então estremecer ali a terra naquele momento, para que essas trevas fossem dissipadas pela esperança em Cristo Jesus. Ele, então, quando nós estamos vivendo momentos de escuridão, Ele vem e nos guia.
o rei Davi vai virar e dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E ainda que eu esteja atravessando um vale escuro, um vale sombrio, um vale da morte, eu não temerei. O Senhor vai me pegar pela mão, vai me levar do outro lado, vai preparar uma mesa, na presença daqueles que sentem prazer em ver a minha queda, vai ungir minha cabeça com óleo, vai me abençoar de todo jeito ali. Sabe, naquele momento ali, o Senhor Jesus, naquela escuridão, Ele se entrega. E ali começa o processo de salvação da humanidade. Passaram-se séculos, depois que esse dia aconteceu. E ainda assim o Senhor continua nos salvando. Mas eu quero voltar há séculos atrás desse momento. Era uma noite também. Era uma noite em que o Senhor havia dito para o Moisés: ô Moisés, unge todos os umbrais das casas do meu povo, para que essa praga, a última praga, antes de libertar o povo do Egito, acontecesse e os primogênitos desses lares fossem preservados. Na mesma escuridão de uma noite, aquele povo foi liberto pelo Senhor, quando o anjo passou, preservando os primogênitos do povo de Deus. E naquela noite, o povo foi libertado e pôde seguir para a terra prometida. É óbvio que Faraó se arrependeu depois e foi atrás do povo, mas naquela escuridão, aquelas casas que tinham as suas portas marcadas pelo sangue do Cordeiro, tiveram o livramento de Deus. Aqui, com o Senhor Jesus derramando o seu sangue naquela cruz, aqueles que creram nesse sangue derramado, tiveram também o livramento eterno de Deus. É o Cordeiro de Deus se entregando. Por isso eu quero dizer, se você está vivendo um momento hoje de confusão na sua mente, você está olhando para frente e não enxerga nada, está tudo escuro, a estrada não tem poste de iluminação, as lâmpadas do farol do seu carro queimaram, você está ali enxergando muito pouco à frente, Cristo está prontinho para iluminar o seu caminho. Ele está prontinho para deixar tudo claro novamente para você. Se houver escravidão na sua vida, correntes pesadas estão te prendendo em práticas que fazem mal para você, mas você não consegue vencê-las, o Senhor Jesus nesta noite tem liberdade para você. Ele quebra essas correntes, Ele quebra essas cadeias, Ele traz você para a verdadeira liberdade, porque Ele está aqui nesse lugar, pronto para se achegar até você e dar a você uma chance de começar de novo, de encher o seu coração com esperança, de encher o seu coração com uma alegria que não depende das circunstâncias, de encher o seu coração de uma paz, mesmo enfrentando lutas. Ele transforma trevas em luz, porque Ele é Deus, o Deus de luz, o Deus de toda a liberdade, e Ele então tem mudanças para operar na minha vida e na sua vida, mudanças radicais, mudanças que fazem a nossa visão de novo ser transformada. Sabe, se você que está me ouvindo hoje acha que não tem saída para a sua vida, eu quero dizer para você, tem. Sabe onde ela está? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele tem solução para a gente. Ei, meu querido, Deus não tem planos para destruir a sua vida. Muito pelo contrário, Ele tem planos de te dar um futuro. Ele tem planos de fazer coisas boas. Ele falou para o profeta Jeremias assim: eu sei, fala para o meu povo aí, eu mesmo conheço os planos que eu tenho para vocês. E não são planos de te causar dano, são planos de te fazer o bem, de te dar um futuro. Esses são os planos de fazer prosperar. Deus, Ele tem planos para reconstruir a sua vida, para reconstruir a sua jornada com Ele. Deus tem planos para fazer mudanças nas nossas vidas, e Ele transforma qualquer treva em luz, porque a esperança em Cristo suplanta qualquer treva, suplanta qualquer escuridão, suplanta qualquer dúvida que eu e você temos. Essa esperança em Cristo Jesus nos ajuda a enfrentar as lutas que, com a força que nós temos, nós não conseguimos vencê-las. Nunca vamos. Elas sempre estarão ali, nos perseguindo em cada momento. Em segundo lugar, Deus, Ele abala as estruturas de tudo que está ao nosso redor para marcar as nossas vidas. O texto vai dizer que houve ali um terremoto.
a terra tremeu. O texto diz que a rocha se partiu e o véu se rasgou de cima a baixo. Jesus Cristo estava ali naquela cruz, e quando ele diz para o Pai assim: Pai, eu entrego o meu espírito. Naquele momento a terra foi abalada, tremeu tudo, colunas foram destruídas, porque o Deus vivo estava se entregando por mim e por você naquela hora. Algo tremendo. Aquele homem que comandava 100 soldados romanos valentes, tremeu nas bases e disse: opa, tem alguma coisa diferente aqui. Isso nunca aconteceu. Um centurião acostumado a crucificar centenas de pessoas, naquele momento entendeu: esse aí é diferente. Aconteceu algo incrível, que foi abalado ali, que abalou a estrutura de tudo que estava. Aquele centurião estava ali: bom, vamos esperar o cara aí, daqui a pouco ele morre, a gente desce o corpo e joga aqui e vamos embora para casa. Se tivesse celular, já dizia para a esposa assim: estou chegando, bota a mesa. Mas aconteceu tudo diferente do que ele pensou. As rochas se partiram. Enquanto Jesus estava ali, naquele momento que ele permaneceu, o tempo que ele permaneceu ali, naquele lugar crucificado, ele proferiu algumas palavras sobre mim e sobre você. A primeira delas está em Lucas 23:34, quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava crucificado, já tinha apanhado, já tinha carregado a cruz por uma longa parte daquele trajeto, estava com uma coroa de espinhos na cabeça, tinha sido pregado na cruz, e ele vira e libera uma palavra de perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí Jesus libera uma outra palavra, uma palavra de salvação. Quando aquele criminoso que estava ali, à sua direita, estava ali com ele, e fala: Senhor, quando chegar no seu paraíso, lembra-se de mim. E o Senhor Jesus proferiu uma palavra de salvação, dizendo: eu te garanto, ainda hoje você estará comigo no paraíso. O Senhor estava ali, crucificado por mim e por você, prometendo salvação e dando salvação. Ele também profere ali uma palavra de afeição, quando ele olha, chegando no momento final da sua vida, e ele vê a sua mãe, e ele vê ao seu discípulo João, e ele então diz assim para sua mãe: mãe, aqui está o seu filho, e aponta para João: João, aí está a sua mãe. Mesmo naquele momento de dor, o Senhor Jesus profere palavras, mas ele também profere palavras de vitória. No final de tudo, ele vira e diz assim: está consumado, cumpri a missão. E aí, para terminar, ele brada em alta voz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É o Senhor. Sabe, querido, Jesus, a gente celebra, e às vezes quem não entende a nossa fé fica assim: esses caras são loucos, como é que eles celebram a morte do Deus deles? Não, é porque a gente não celebra a morte, a gente celebra o sacrifício que ele fez, porque ele não está morto. Ele ressuscitou o terceiro dia. E Jesus, ele não morreu como vítima, ele se entregou naquela cruz porque ele quis, por amar a mim e a você. No dia que ele quis e da maneira que ele quis, ele se entregou por nós, porque ele é Deus. O Senhor não foi vítima, ele é um Deus generoso, dizendo: apesar de eu ser Deus, apesar de eu não merecer, apesar de eu ser puro e santo, eu vou me entregar pelo Davidson, pela Carla, pela Zélia, pelo Elias, pela Eliane, por cada um de nós. Ele se entregou, ele assumiu isso. Sabe por quê? Porque ele me ama e te ama. É por isso, então, que eu e você, em todo momento, precisamos olhar e dizer: Deus, ele abala as estruturas, ele muda a nossa vida de uma maneira radical, para que a gente possa viver a sua vontade. Deus, ele está pronto para abalar a estrutura da sua vida, para fazer algo melhor. Foi o que ele fez comigo. Quando eu recebi aquele folheto em 1992, há 31 anos atrás, quando eu tinha 26 anos de idade, um jovem, com uma carreira profissional legal,
feliz da vida, dando aula na universidade onde estudou, com a sua carreira numa empresa crescendo, recebe um folheto no meio da rua dizendo: olha, se você tem tudo e não tem nada, e não tem Jesus, você não tem nada. E eu fiquei: ué, mas eu tenho tudo que eu quero. Mas que história é essa, que se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada? E Jesus abalou toda a estrutura da minha vida até que eu entendesse que eu poderia ter qualquer coisa material. Se eu não o tivesse, eu não teria nada. Ele abala a estrutura de tudo ao nosso redor para que a gente possa olhar para Ele e dizer: Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele está pronto para abalar a sua vida e criar algo muito melhor, muito melhor. Os prazeres que você experimenta hoje longe de Deus, Ele te dá outros prazeres eternos, que ninguém vai roubar de você. A alegria que o mundo dá, ela é passageira, porque o mundo é passageiro, mas a alegria que vem de Deus, ela é eterna, porque Ele é eterno. E a alegria que vem do Senhor, que renova as nossas forças, ela não depende das circunstâncias. Nós vamos enfrentar lutas, mas estaremos olhando para o Senhor e Ele vai nos dar força e alegria. Sabe? Se você depende de pessoas, de amigos, de políticos importantes, entre aspas, eles são importantes para você enquanto você é útil para eles. Quando você não for útil para eles, eles vão te jogar na lixeira como um pedaço de papel usado. Porque é isso que eles fazem o tempo inteiro. Vai confiar em quem? É em Deus. Porque esse é o único que não mente, é o único que não falha, Ele não trai, Ele é verdadeiro. Então, não deposite a sua confiança em coisas nem em pessoas, deposite a sua confiança em Deus. E isso é abalar a minha estrutura para depender de um Deus que vai se revelando a mim a cada dia. Quando a gente entendeu do Senhor que era hora de deixar a vida profissional para dedicar ao ministério pastoral, alguns amigos disseram: vai passar fome. A igreja vai te abandonar sozinho. Porque esse negócio de igreja não é bom, não. Eu disse: não. Até as pessoas podem me abandonar, mas quem me chamou nunca vai me deixar para trás. Nunca. Creia no Senhor. Creia nesse Deus que não deixa ninguém para trás, que não nos decepciona. Agora, Ele não é um mordomo pronto para fazer o que a gente quer. Ele é Deus que vai fazer o que Ele quer, mas o que Ele quer sempre será bom, agradável e perfeito. Se hoje você tem uma paz porque o seu time de futebol ganhou, isso pode ser muito variável. Mas se a sua paz... E hoje não ganhou, né, Lohan? E hoje parece que foi feio o negócio para o Vasco, né? Sei, né? A gente vai orando pelo povo aí. Mas se a sua paz está no seu time de futebol, vai dar ruim. A sua paz deve vir de Deus, porque ela é infalível. Ela está sempre presente. Deus, Ele abala a estrutura de tudo ao nosso redor, para que então eu e você possamos ter os nossos olhos abertos e entender que Ele está ali, pronto para nos dar uma nova vida. Jesus, Ele aceitou esse papel de redentor meu e seu. E tudo isso foi abalado para que então eu e você pudéssemos olhar para o Senhor e entender que Ele pode fazer algo tremendo, algo muito melhor do que aquilo que eu e você imaginarmos. Porque Ele é Deus que tem a visão lá na frente. Eu e você não, a nossa visão ela é limitada. Tanto é que o centurião ficou ali abalado junto com seus soldados e disse: verdadeiramente, esse aí era o Filho de Deus. Para terminar, em terceiro lugar, com esse texto, nós entendemos que Deus, Ele abre o caminho para a comunhão com Ele. O texto vai dizer que, naquele momento que Jesus entrega o seu Espírito, que então, há aquele terremoto, o véu se rasga de cima a baixo. Que véu é esse? Era o véu do chamado Santo dos Santos. O templo dos judeus, ele tinha 3 áreas, 3 divisões principais. A primeira área, a mais pública, era chamada de átrio. Nesse átrio, todos podiam entrar, todas as pessoas, os judeus, os homens e até as mulheres. Digo isso porque na figura, na mentalidade judaica, as mulheres elas tinham que ficar num canto separado para as mulheres e para os estrangeiros.
E os homens, sim, lá quando a gente vai até hoje no Muro das Lamentações, tem um momento em que tem uma cerca. A partir dali, só os homens passam. As mulheres ficam lá de fora. Né? O cara ficou e eu fui lá. Me deram um quepá, que aí você tem que cobrir a sua cabeça para entrar até aquele lugar ali. A primeira área pública é chamada átrio. Nessa área, geral pode entrar. Os homens vão ficar de um lado, os homens judeus e as mulheres judias e os estrangeiros em outra área, mas é a área mais pública. Depois tem uma segunda área, uma área mais reservada, chamada de lugar santo. Era um lugar onde os sacerdotes, e somente os sacerdotes podiam entrar. O povo levava as ofertas expiatórias sobre seus pecados. Então, em dados momentos ali, o povo levava ali as pombas, os carneiros, para serem sacrificados. Os sacerdotes pegavam, então, esses animais, levavam, então, para o chamado lugar santo, e ali, então, havia o sacrifício. Esse lugar santo era iluminado por um conjunto chamado menorá, com 7 lâmpadas. Era um castiçal com 7 lâmpadas, chamado menorá, que ficava ali aceso 24 horas por dia, 7 dias por semana, iluminando aquele lugar do templo. Era o lugar que somente os sacerdotes podiam entrar. E a chama que ficava ali, acesa, nesses 7 castiçais da menorá, essa chama representava a presença de Deus, o Espírito de Deus presente iluminando aquela área do templo. Mas havia uma terceira área chamada Santo dos Santos. Essa área era a área que somente o sumo sacerdote, ou seja, o chefe de todos os sacerdotes, só ele podia entrar, uma vez por ano. Naquele lugar reservado demais, só o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no seu cinto, na sua cintura, porque cria-se ali que era o lugar onde a glória de Deus descia, a própria presença de Deus descia. E se naquele momento em que Deus estivesse descendo no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrasse, ele poderia morrer, e a corda na sua cintura era usada para puxar o seu corpo para fora. E esse Santo dos Santos era dividido por um véu grosso, um tecido grosso, que tinha ali querubins e serafins bordados a ouro nesse véu. É este véu que rasga, porque esse lugar, o Santo dos Santos, significava e representava para o judeu a própria sala do trono de Deus. É como se Deus estivesse assentado no seu trono, naquela área restrita, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Aquilo representava o lugar de intimidade com Deus, o lugar de proximidade com Deus. Quando Jesus se entrega como Cordeiro de Deus, esse véu se rasga, simbolizando que a partir daquele momento, eu e você podemos ir direto a Deus e ter intimidade com Ele pela fé em Jesus Cristo. Isso representa muito. Isso representa que o Deus Criador de todas as coisas, que está aqui agora nesse lugar, porque Ele é Deus onipresente, Ele então deu o passo principal, o primeiro passo, para que eu e você tivéssemos intimidade com Ele. Ele rasgou o véu, Ele acabou com essa divisão. Deus rasga o véu para que eu e você possamos viver essa intimidade com Ele em todo o tempo, viver esse momento especial com Ele, sem precisar que ninguém determine o que eu tenho que fazer para ser perdoado, porque tudo que precisava ser feito para eu ser perdoado, o próprio Deus fez na cruz do Calvário, quando Ele se entregou ali, Cristo Jesus, por mim e por você. A partir de agora, todo ser humano que crer nesse Jesus que morreu naquela cruz, pode experimentar intimidade com Deus, pode sentir o perfume do Pai, pode ouvir a sua voz, pode receber o seu toque, pode receber a sua força, pode receber a sua intimidade. E agora, você não precisa mais esperar pela agenda de um sacerdote ou de um pastor para falar com Deus. Eu e você, pela fé, podemos nos aproximar de Deus e ouvir a sua voz, porque Deus nunca está ocupado demais, que não pode nos atender. Ele está sempre disponível para mim e para você.
esse véu se rasgou para que não existissem mais trevas que nos separassem de Deus. Esse véu se rasgou para que não existissem mais preconceitos que pudessem me separar de Deus. Deus, Ele abala a estrutura de tudo ao meu redor para me dar uma chance de começar de novo. E uma chance de voltar para o caminho. E uma chance de retomar a minha jornada com o Senhor. Esse é o Redentor. Jesus, o Redentor da humanidade. O meu Redentor e o seu Redentor. Como eu comecei a contar, quando eu tinha 26 anos de idade, eu achava que eu podia todas as coisas. Jovem, e o jovem normalmente, às vezes, um jovem é marrento. Ele acha que ele sabe tudo da vida, e quando os pais vêm dar um conselho, normalmente a gente diz assim, quando é jovem, né? Pai, sabe de nada, pai. Os tempos são outros. No seu tempo que era assim. O jovem, porque é forte, tem ânimo, tem energia, acha que pode fazer todas as coisas. E eu achava isso. E eu trabalhava, e eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, achava, eu sou o cara. Aí aquela irmãzinha para lá naquela calçada, no Largo da Carioca, para entregar folhetos. E me dá um folheto. E aquele folheto dizia, se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Até aí, eu achei engraçado. Mas aquilo ficou na minha mente. Eu tenho tudo, como é que eu não tenho nada? Mas aquilo ficou na minha mente. E eu já contei isso para muitos aqui. Eu me lembrei da minha tia-avó, Jandira. E eu falei, a tia Jandira, ela é crente. Eu vou lá em Bangu, logo ali, para perguntar para ela que esse negócio de Jesus, porque Jesus para mim era aquela personagem do filme. E quando eu cheguei lá, a tia Jandira não estava em casa, estava na igreja. E o vizinho disse, é na rua de trás, vai lá. E eu cheguei lá, era uma conferência de juventude. Era um domingo, estava encerrando a conferência de juventude, e o folheto contava a história do Nicodemos. E quando o pastor começa a pregar, ele conta a história do Nicodemos. E na hora que ele vai terminar a mensagem, ele vira e diz assim, você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. E era a frase do folheto, eu disse, ele leu o meu folheto. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E a partir dali, tudo mudou. Tudo mudou. E por causa daquela irmãzinha, hoje vocês estão me ouvindo aqui. Eu quero dizer com isso, é que Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas. Um propósito de me mandar para uma reunião fora do meu escritório, ali na Rua da Assembleia número 100, e quando eu saí dali, ter uma senhorinha na calçada entregando um pedaço de papel que podia ser um folheto daquele, compro ouro, prata e joias. Mas era, na verdade, falando do Deus de todo ouro, que estava me comprando com seu sangue. Deus tem propósito quando traz você aqui ou faz você se conectar conosco pela internet. Quais são esses? Eu não posso dizer para você quais são, mas eu só tenho uma certeza, são melhores do que os projetos que você tem para você mesmo. Deus mudou todos os projetos. Quando eu sentava com os meus líderes na empresa, a gente falava de 5, 10 anos de carreira. E tinha grandes projetos de carreira. E Deus virou e pegou tudo aquilo e disse, a sua carreira é a minha jornada. Você não se comanda mais. A partir de agora, sou eu. E Deus me trouxe há 18 anos, há quase 18 anos, que vocês me aturam aqui em Heliópolis com a nossa família. Por quê? Porque Deus tem propósitos. Se alguém me perguntasse há 18 anos atrás, o que você vai fazer daqui a 18 anos? Aí eu vou ser pastor de uma igreja lá em Heliópolis, em Belfor Roxo. Eu não falaria isso. Pelos meus planos, nessa hora eu estaria morando, naqueles planos lá, morando fora do país, terminando a minha carreira naquela empresa norte-americana, me preparando para uma boa aposentadoria. E sabe o que eu aprendi? Sabe quando eu vou me aposentar? Quando eu for para a glória. Até lá, eu vou estar combatendo o bom combate, servindo ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Feche seus olhos aí. Quais são os planos que você tem? Eu quero convidar você nessa noite a consagrar os seus planos a Deus, porque Ele é o único que conhece o futuro. Ele é o único que é a solução.
Ele é o único que tem a liberdade. Ele é o único que tem o poder para abalar tudo que você arrumou aí de planejamento para a sua vida, para dizer: ei, eu tenho algo muito melhor para você. Ainda que você não entenda, simplesmente confie. Foi isso que eu fiz com um coração apaixonado pelo Senhor Jesus, e disse: Senhor, aqui está tudo que eu sou e tudo que eu tenho, faça o que o Senhor quiser, me mande para onde o Senhor quiser, me coloque para fazer o que o Senhor quiser. E sabe, eu não me arrependo de viver o que Deus tem para a minha vida. Hoje você também pode começar uma jornada onde você diz: Senhor, toma aqui a minha vida. Talvez você hoje esteja recebendo do Senhor a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero começar de novo. Eu perdi a alegria de caminhar com o Senhor, eu perdi a alegria de experimentar a Tua presença, mas eu hoje quero começar de novo. Eu quero ter essa chance. Agora eu entendo um pouco mais o que representa a cruz. Agora eu entendo um pouco mais o que representa esse véu que se rasgou. Agora eu entendo um pouco mais do que representa o seu amor. É lógico que em uma fala de alguns minutos você não vai entender tudo sobre Deus. Assim como eu, naquela noite, eu não entendi tudo sobre Deus naquela hora. E já se passaram 32 anos praticamente disso, e eu ainda continuo não entendendo tudo sobre Deus. Mas a cada dia Ele me ensina mais. A cada dia Ele me mostra o próximo passo. E é o que eu preciso, é só saber o passo do dia seguinte. Nessa noite você deseja entregar a sua vida ao Senhor e dizer: toma tudo que sou, Pai. Toma os meus planos. Planos de um namoro, planos de um casamento, planos de uma profissão. Senhor, os planos por onde eu for, Senhor, agora eu quero colocá-los todos diante de Ti. Porque o Senhor é o Deus que tem propósitos. O Senhor é o Deus que faz tudo concatenado, tudo planejado. O Senhor é o Deus que me trouxe hoje aqui para compartilhar de um momento de alegria com amigos, mas eu quero sair daqui com outros projetos que vêm de Ti. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas nesse lugar, duas pessoas sabem: você e Deus. Porque Deus é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece até as palavras que nós não falamos, Ele conhece as nossas dúvidas, Ele conhece as nossas mágoas, Ele sabe tudo. E nessa noite, esse Deus onisciente está dizendo: vem, eu tenho propósitos para você. Vem, renda a sua vida, e eu vou fazer coisas que você nem imagina, porque eu sou poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pode pensar. Talvez você ouça uma voz dizendo: fique aí no seu lugar, não tem saída para você. Essa é uma voz mentirosa. Mas a voz de Deus está dizendo: filho, vem para perto de mim. Eu sou a resposta. Eu sou a solução. Eu tenho um recomeço para você. Nós vamos cantar uma canção. Estamos perto de encerrar esse momento de culto aqui. Mas eu não posso deixar de dar a você a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Redentor, de consagrar a sua vida, de renovar com Ele um compromisso, de voltar à alegria daquele amor que você já viveu com o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele enfrentou tudo isso por mim e por você, e Ele está pronto para te dar uma nova chance. Nós vamos cantar uma canção. Reflita sobre essa letra, sobre a mensagem. E se Deus está chamando você, toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus.
Pode se colocar em pé. Nós vamos retomar o início dessa canção. Você nessa noite quer dizer isso, Senhor? Eu quero entregar tudo a Ti, Senhor. Eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor: tome os meus planos nas Tuas mãos e me dirija. Enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite quer fazer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero encerrar esse momento orando por você. Senhor, eu preciso da Tua direção. Eu preciso retomar essa caminhada contigo. Enquanto a gente estiver cantando, pode sair do seu lugar e vir aqui. Quero orar por você. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu E Tu és minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, faz em mim o Teu querer, e faz em mim o Teu querer. Deus está te chamando nessa noite. Hoje aqui o Anderson vê a sua mãe se rendendo a Jesus. Ele foi batizado nessa noite, junto com a sua esposa Juliana. Talvez nessa noite você queira dar um passo diante do Senhor. A gente teve aqui 10 batismos hoje. Mais pessoas estão se preparando para o batismo. E você é alguém que também nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero dar esse passo de fé, pedir o meu batismo. Talvez você nessa noite queira dizer para o Senhor: eu quero voltar com todo o gás para Ti, Senhor. Talvez você, um casal, nessa noite: Senhor, nós queremos consagrar o nosso namoro, o nosso relacionamento, o nosso casamento a Ti. Então, se Deus está nessa noite chamando você para mais um passo, saia do seu lugar e venha. Nós vamos orar, encerrando esse momento, orando por você, pela sua decisão, pelas suas escolhas.
Senhor, eu preciso da tua direção. Eu preciso, Senhor. Pode sair do seu lugar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Bendito Deus, nosso Pai de amor e graça. Como é bom estar na tua casa, como é bom celebrar o teu nome, como é bom poder olhar para o teu amor e a tua graça e perceber que o Senhor é o Deus que continua operando milagres. O maior deles, o milagre da vida eterna. Senhor, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor se importa conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos concede uma noite especial como esta, e nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor é, pelo Teu amor incondicional. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer pela Tua filha que nessa noite tomou uma decisão diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo possa firmar seus passos, lhe dar esperança, consolo, a paz que excede todo o entendimento, Senhor, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, muito obrigado por cada amigo, por cada irmão que nos visita nessa noite, por cada pessoa, ó Deus, que escolheu estar conosco nesta noite aqui, Senhor. Toma, ó Deus, as vidas de cada um diante de Ti. Senhor, abençoa o nosso caminho de volta aos nossos lares. Senhor, que essa semana que começa hoje seja diferente. Desperta nos corações a esperança que há em Ti. Desperta nos corações a sabedoria que vem de Ti. Nós dependemos do Senhor. Nós confiamos em Ti. E nós pedimos, Pai, cuida de nós, porque nós precisamos do Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. No nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Você pode se assentar mais um instante. Vou pedir para acender as luzes aqui. Eu quero chamar o Paulo aqui, o Paulo pai e o Paulo filho. O Paulinho está trabalhando lá. A Rosângela está trabalhando nas eleições do Conselho Tutelar. Paulo é membro da nossa igreja, é um militar da Marinha, e no próximo sábado ele vai partir para a Antártida. Serão 6 meses de viagem ali, 6 meses longe da Rosângela e do filho, 6 meses longe da nossa igreja, não é? E a Rosângela está trabalhando, ela tentou chegar, mas está lá nas eleições do Conselho Tutelar, que está acontecendo hoje na nossa cidade, por isso que ela não está aqui. Mas a gente vai orar pelo Paulo, vai orar pela Rosângela. Ele sabe, eu já falei com ele que essa família aqui, que é a sua família, vai estar cuidando dessa família especial, da Rosângela e do Paulo, né? Mas a gente tem que orar. Ele vai ficar ali naquele navio, 6 meses longe de casa, o coração já está, né, apertado. Mas, ô Paulo, tu vai estar lá na Antártida e o Senhor, que é onipresente, vai estar lá com você. Ele que é onisciente vai estar lá cuidando do seu coração e cuidando aqui da sua família também, não é? E nós, como sua família espiritual, estaremos aqui cuidando deles e orando por você. Chamar o pastor Jesaías para vir aqui orar pela vida do Paulo, não é? Esse pai, marido que vai ficar aí longe da família. Eu fico uma semana longe de Carla e das crianças e fico morrendo de saudade de vocês e da minha família. Imagina 6 meses. Mas o Senhor, que é a nossa força, vai cuidar de você lá, e a gente agradece, porque essa viagem também é fruto da graça de Deus sobre a sua vida, não é? Ele vai voltar de lá, aí vai de novo no próximo ano, e depois, jovem desse jeito, vai estar aí reformado e 100% trabalhando para o Senhor, né? A partir da volta de lá. Então vamos orar pela vida do Paulo, da Rosângela, do Paulo, o filho, né? Nesse tempo todo que o paizão vai estar fora de casa ali nessa missão. Pai de amor, Deus maravilhoso, todo-poderoso, é com muita alegria, Senhor, que nós voltamos à Tua presença e oração para louvar e bendizer o Teu nome, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor.
Tu és o sustentador, fortalecedor e o mantenedor da vida de cada um de nós. Deus, é com alegria, Senhor, que nós falamos contigo, porque esse momento é teu, ele pertence a ti. É o Senhor que providenciou todas as coisas na vida do teu filho lá atrás, Senhor. Aquele desejo de ingressar na carreira militar, Deus. Aquele sonho realizado. E agora, Deus, esse momento lindo e tremendo, onde teu filho irá estar naquele lugar, cumprindo uma missão, Senhor. Nós clamamos a Ti, que a Tua mão de poder e o Teu braço forte estejam protegendo e cuidando do Teu filho em nome de Jesus, e o abençoando e o livrando de todo mal, que ele cumpra bem a missão como militar, mas como soldado do Senhor, como servo de Cristo, esteja ele ali também, em todas as oportunidades e em cada ação, Deus, proclamando o Teu nome e a Tua palavra. Leva o Teu filho em paz, que a estada dele naquele lugar seja abençoadora em nome de Jesus. Mas também pedimos a Ti, pelo Paulo Filho, pela irmã Rosângela, Senhor, cuida também dos Teus filhos aqui, cerca-os com os Teus cuidados, essa família, Senhor, família tão querida, família que nós amamos tanto, família que é bênção na Tua casa e bênção para o Teu reino, que essa família, o Paulo, pai, filho e irmã Rosângela, em todo o tempo, sejam guardados por Ti, que o Paulo vá e volte, Deus, debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção. Colocamos também todos que estarão justamente com ele nessa viagem, colocamos a família, os familiares deles também, colocamos a vida deles também, debaixo, Deus, dos Teus cuidados, e é assim que nós oramos, na certeza, garantia e convicção da vitória, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém e amém. Amém. Você pode ficar em pé. E aí, eu vou proferir a bênção apostólica. Paulo, Deus te abençoe. Quantas sabe que a gente vai estar aqui cuidando da sua família, enquanto você estiver lá, nessa missão aí. Deus abençoe. E eu fiz esse momento no final, não para ser o último, irmão, que eu estava esperando ver se a Rosângela chegava lá das eleições, né? Mas a chapa está quente lá. Depois da bênção apostólica, nós temos os certificados de batismo, né? Então, cada família vai vir aqui para tirar a foto com a galera que foi batizada, tem esse momento dessa lembrança aqui, não é mais? E aí, os irmãos que já não forem os familiares, quiserem descer, terão essa liberdade de fazer então. Pai, mais uma vez nós Te agradecemos por esse momento juntos, por essa noite. E o Senhor, que é Deus onisciente, sabe o que cada um coloca diante de Ti aqui. Ó Deus, Tu és Deus onipresente, esteja com cada um de nós por onde formos ao longo desta semana. Tu és Deus onipotente, e todas as lutas que enfrentamos não podem superar o Teu poder. Cuida de nós, Senhor. Abençoe o nosso caminho, por onde formos. Abençoe cada família aqui representada nesta noite, cada lar. Ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre cada lar representado nesta noite. Que haja paz, amor, harmonia, honra em cada lar representado aqui. Que tudo isso venha do Teu trono de graças. Fica conosco, Pai. Nós precisamos da Tua presença. É o que nós Te pedimos, no nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você e as famílias.